Mas ele falou que vamos estava lá. em semana de prova. É, isso mesmo. Aula de redação, tipos textuais, tipologia textual, na verdade, o nome da aula de hoje, tá? Então, vamos lá começar. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Mais uma das nossas revisõezinhas. E revisão não, né? Conteúdo para o pessoal que entrou depois. Então, vamos lá. Tipologia textual e gênero textual. É importante sabermos classificar os textos dos quais convivemos no nosso dia a dia. Para isso, precisamos saber que existem tipos textuais e gêneros textuais. Então, vamos ver qual que é a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais. A tipologia textual, a tipologia textual está associada à estrutura do texto. Olha só. Então, aqui nós já temos a primeira informação. Tipologia está associada à estrutura do texto, ou seja, a maneira como o discurso organiza-se a partir de suas características. Ao estabelecermos tipologias claras e concisas, interpretar e produzir textos tornam-se tarefas fáceis, pois, de acordo com a maneira com a qual os enunciados estão organizados, em uma rápida leitura, já é possível identificar o que tipo um texto pertence, tá? Então, como que deve estar o texto? Como que faz para a gente identificar rápido, né? Primeiro, e para identificar rápido, a gente precisa ver o tipo de texto. E estudar a tipologia textual, para poder analisar o quê? Para a gente poder analisar, aprender a analisar a estrutura do texto, certo? Porque é através da estrutura do texto que a gente entende sobre a tipologia textual, tá? Isso é importante. E ao estabelecermos tipologias claras e concisas, o que são tipologias claras e tipologias concisas? Ângelo, presta atenção na aula. Sem figurinha agora, depois a gente mostra, pode ser? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ao estabelecermos tipologias claras e concisas, o que são tipologias claras e concisas? Primeiro, o que é tipologia, né? Da onde a gente tira essa palavra? É do tipo de texto. Isso, a tipologia é o tipo de texto. Quando a gente fala no tipo de texto claro e conciso, a gente quer dizer o quê? De fácil identificação, né? Porque ele está claro, está demonstrado de forma fácil de entender. E está conciso também. E o que é conciso? Conciso? Isso. Vou pegar o dicionário. Cadê o dicionário? Enquanto você vai procurando o que é conciso, eu vou falando o restante, tá? Então, quando a gente estabelece tipologia clara e concisa, interpretar e produzir textos tornam-se tarefas fáceis. Por que são tarefas fáceis? Porque a gente identifica de forma mais fácil qual é o texto a ser elaborado ou qual texto está sendo lido, né? Professora, Oi. aqui a internet caiu aqui onde eu saí. Não tem importância. Retoma a aula aí, tá bom? Uhum. E Como aí, a palavra?
concisa, conciso. Conciso, isso. Vai procurando aí. E daí, como que funciona? Tornam-se tarefas fáceis. Por quê? Porque a gente sabe estabelecer a tipologia clara e concisa, tá? E é isso que a gente vem fazendo nas aulas de redação. É estudar o contexto, estudar como escreve um texto, estudar qual que é a estrutura do texto, estudar para poder entender o que é o tipo de narrador, o que é o tipo de personagem, qual é o tipo de cenário, para que quando batermos o olho na leitura, a gente identifique todas essas características, assim como não só na produção do texto, mas também na leitura, tá? Do enunciado e tudo mais. Porque tudo isso gira em torno da interpretação do texto, tá bom? Eu adoro aula de redação, professora. E bom, tem que gostar de todas as aulas, tá? Eu gosto de todas. Deixa teu microfone desligado, só liga a hora que for falar, tá? Para não dar Eu vou interferência. copiar esses negocinhos, tá, professora? Pra me saber o que é. Tá bom, mas eu já tô passando, tá? Aí, quando você precisar, você fala para esperar um pouquinho. Então, vamos lá. Tornando as tarefas fáceis através do estudo da tipologia, a gente vai passar a identificar os enunciados de forma rápida e também na produção de texto. Então, vamos lá. Temos uma descrição, temos uma narração e temos uma dissertação. Esse quadrinho ele vai mostrando a diferença de uma para outra dentro dos diversos tipos, tá? Então, na descrição, quem é o agente? O agente é observador. Isso. Na narração, o agente é o narrador. E na dissertação, o agente é o argumentador, né? Como que a gente faz para lembrar isso de forma correta e sem errar? E para que possa decorar? Porque, na verdade, a gente não vai decorar. A gente vai entender o conceito, de onde ele vem, para que a gente possa lembrar. Porque o cérebro da gente, ele funciona por associação. Não adianta tentar decorar um quadro sem associar, sem entender o conceito, todos os tipos e os subtipos, tá? Porque daí a gente não vai decorar, a gente não vai lembrar. Então, quando um texto é descritivo, para alguém ter descrito aquilo, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser observadora, ela tem que observar ao redor dela. Então, descrição tem a ver com observação, certo? Para um texto ser narrativo, o agente ele tem que fazer o quê? Narrar. Isso, narrar. Então, fácil de lembrar também. E na dissertação, o que é dissertação? Argumentando. Dissertação é falar. Dissertação é falar, né? É argumentar. Então, quem é o agente da dissertação? O argumentador, tá? Então, é fácil a associação. Características da descrição. Situa, identifica, caracteriza seres e objetos no espaço. Na fotografia. O que é nessa fotografia? É na fotografia mental que a gente faz, na leitura de um texto, né? E na fotografia da própria imagem. Lembra dos textos não verbais, que nós tínhamos somente as imagens?
Textos verbais e não verbais. Isso. O que que é um texto verbal? Texto verbal é quando ele é verbalizado. E o texto não verbal? É quando tem a verbalização. Tem só as imagens. E mesmo assim a gente consegue identificar através da imagem? Consegue. Né? Não é necessário ter uma escrita envolvendo. Então, vamos lá. A descrição, ela se situa, identifica, caracteriza seres e objetos e espaço na fotografia. Narração. Quais são as características na narração? Situa seres e objetos no tempo, na história. Então, ela vai narrando tempos e tempos no que vai acontecendo na história, tá? Já na dissertação, o argumentador, características da dissertação é discutir um assunto, argumenta, né? Apresentando pontos de vista, olha só, a argumentação. Então, ele apresenta um fato e apresenta o seu ponto de vista, a sua mudança ou o seu entendimento naquilo ali, tá? É isso que acontece na dissertação. Qual que é o tempo da descrição? O tempo é um momento único. Ele vai descrever aquilo que ele observou naquele momento, naquela fotografia, tá? Qual que é o tempo na narração? É um tempo de sucessão, porque são vários atos, são sucessões de atos, porque ele conta uma história, ó, situa seres e objetos no tempo. Então, ele vai contando. Hoje aconteceu isso, amanhã aconteceu aquilo outro, de manhã aconteceu uma coisa, no período do almoço outra, no período da tarde outra, à noite outra, tá? Há uma sucessão de tempo. E na dissertação é a ausência temporal. Por que que é uma ausência temporal? Porque é uma discussão de assunto. Ele vai discutir um assunto que nem sempre está relacionado com o tempo. É um assunto que pode se perpetuar no tempo, é um assunto que pode ser atual, mas ele não é caracterizado. Exemplo, hoje, dia 21 de setembro, aconteceu um fato, assim, assim, assado. É uma ausência disso, tá? Porque não é uma sucessão de atos da história. Ele vai argumentar dentro de um contexto. Pode ser relacionado com algo na história, no tempo, mas não é determinado na dissertação que seja feito com base em uma sensação, em uma sucessão temporal ou em um momento único, tá? A descrição tem a introdução, desenvolvimento e conclusão, e na introdução, que é o começo da dissertação, da descrição, a perspectiva do observador foca o ser ou o objeto e descreve os aspectos gerais, tá? Então, qual que é a primeira coisa que que o observador vai fazer num texto descritivo? Focar o ser ou o objeto e descrever Os aspectos. Isso. Tá? Professora, aqui tá travando. Ele observa e foca. Oi? Aqui no computador está travando. Eita, pega. Difícil hoje, né? Muita chuva. Aqui parou de chover um pouco, mas ainda não tá 100% a internet. Não tem muito o que fazer. Se travar muito, daí vocês falam, olha, travou, volta um pouquinho, tá bom? Ok? Vamos combinar isso? Vamos. Então, tá bom. Vamos lá. Na introdução da narração, o que que acontece? Como tem uma história, tem que fazer o quê? Como tem uma história,
Tem uma história na narração, certo? Sim. Se na descrição ela é situada em objetos, espaços, seres, né? O que ele faz na descrição, o observador? Ele descreve, né, esse momento único, essa fotografia que está acontecendo. Na narração, como há uma sucessão de atos, Então, e essa característica é feita situando seres e objetos no tempo, o que tem que fazer na introdução de uma narração, que a gente já estudou? Indicar os personagens, o tempo, o espaço, a localização. Isso, apresentar os personagens. Lembra da introdução da narração? Essa aqui é a mesma introdução que a gente já estudou no começo do ano. Por isso que eu estou perguntando para vocês, porque essa daqui vocês já sabem. A gente revisou isso, inclusive, na aula passada. Lembra que a gente revisou o que é narração, os tipos, gênero? Sim. Então, vamos lá. Qual que é a introdução da narração? Como que ela funciona? professora, Oi? você mandou tipologias textuais no grupo? Não, a gente estudou isso na aula passada, e essa aqui eu já tinha comentado com vocês várias vezes, eu já tinha passado essa aula sobre a introdução, desenvolvimento e a conclusão da narração. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Ah, sim, professor. É só para imprimir, para ele ter uma fonte de consulta. A senhora pode mandar no grupo? Ah, tá, não, tudo bem. Agora eu entendi. Entendi. Tá, Ah, obrigado. nada. Então, lembra que a gente já estudou sobre naquela outra aula que fica... Aula passada? Também teve na aula passada, mas a gente já estudou, já tinha dado essa matéria sobre específico da narração, sem a Na descrição semana e a retrasada. dissertação. Professora, na semana Não, retrasada. não, foi antes. Isso aí, desde o começo do curso, a primeira temática foi sobre a questão da narração. Aí lembra que tem as várias fases da narração, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Lembra que a gente já estudou? Então, na introdução da narração, como que ela é feita? O que tem que fazer? Tem que pôr o nome. Apresentação dos personagens, localiza no tempo e no espaço. Lembra que a gente introduz a historinha assim? Sim. Então, aqui também, ó lá, a narração, como que ela é feita na introdução? Apresentação dos personagens, localizando no tempo e no espaço. Enquanto, na descrição, o que é feito? Ele observa E focaliza o ser, o objeto e descreve os aspectos. isso. Você percebeu a diferença? Que aqui ele só observa, foca no ser ou no objeto e descreve aquele ser e aquele objeto. Enquanto na introdução da narração, o que ele faz? Apresenta, localizando onde elas estão, o Isso, tempo, ele vai espaço. apresentando os personagens, ele vai contextualizando, porque, na narração tem uma sucessão de atos por dentro de uma história. Então, o que ele tem que ir fazendo? Ele tem que ir apresentando o cenário onde está, se a história está acontecendo, qual dia, em qual lugar. Então, na introdução de uma narração, tem muito mais características e muito mais desenvolvimento dentro da introdução do que propriamente na descrição, tá? Então, tem que lembrar isso aí, essa diferença. Enquanto na dissertação, o argumentador vai fazer o quê? Apresentar a síntese, que é a tese que ele vai defender.
certo? Porque na dissertação, ele tem um ponto de vista, porque o agente da dissertação é um argumentador, tá? Então, ele tem esse ponto de vista, e a partir dessa perspectiva, na introdução, ele vai começar fazendo o quê? Apresentar uma síntese, tá bom? Então, vamos lá. Desenvolvimento da descrição. Como é feito? O observador pega a fotografia, olha lá. Capta os elementos numa ordem Ó, isso aqui é importante. Ele capta coerente, elementos com numa uma ordem coerente. disposição em que eles se encontram no espaço característico. Isso. Uma disposição que eles se encontram no espaço. Caracteriza objetivamente ou subjetivamente, física ou psicologicamente, tá? Então, é isso que é feito. Então, lembra bastante disso aqui. Capta os elementos em uma ordem coerente. Então, tem que ter coerência, tá bom? Caracterizando, sempre lembra disso aqui também, que sempre o observador vai caracterizar os elementos do ser ou do objeto, físico-psicologicamente, tá? No desenvolvimento da narração, o que é feito? Através das ações realizadas pelos personagens, constrói-se a trama e o suspense, que culminam no clímax. Então, vamos lá. Constrói-se a trama. O que é trama? A trama é a história, né? A trama é o enrolar ali da história. E o suspense que culminam no clímax. O que é o clímax? Quem lembra? O clímax é o ponto alfa da história. Isso, o clímax é o ponto alto da história, isso mesmo. Então, é aqui no desenvolvimento que ele fala qual que vai ser o problema da história, né? Será o ponto alto da história. Já no desenvolvimento da dissertação, amplia e explica o parágrafo introdutório. Então, no parágrafo introdutório da dissertação, ele apresenta a síntese, a problemática, a tese, né? E no desenvolvimento, ele vai colocando argumentos, vai usando argumentos ali, para que a pessoa possa refletir, possa pensar sobre o assunto. Então, ele amplia e explica o parágrafo introdutório. Olha lá, expõe argumentos que evidenciam a exposição crítica, analítica e reflexiva do assunto, tá? Então, é a partir desse parágrafo de desenvolvimento que ele vai tentar ajudar o leitor a desenvolver, formular uma posição crítica, analítica e reflexiva do assunto. E na conclusão da descrição, não há procedimento específico para a conclusão. Considera-se concluído o texto quando se completa a caracterização. Então, como é um texto descritivo, o observador situa, identifica, caracteriza seres e objetos no espaço como forma de uma fotografia a ser criada na nossa imaginação, na nossa cabeça, tá? É um momento único, por isso é uma fotografia, é aquele momento. E a conclusão, ela não tem um fim específico. A conclusão é feita quando é feita
quando é feita toda a descrição e a identificação daquela fotografia, tá? Quando ele já expôs todos esses aspectos desse momento único. A conclusão da narração já é diferente, porque se nós temos uma trama aqui no desenvolvimento, para poder ser realizada a conclusão, o fim da narração, que é essa história, deve esclarecer a trama, resolvendo o problema presente no conflito e no clímax. Porque aqui é uma sucessão do quê? É uma sucessão de atos, né? Por isso é uma história. Se tem uma sucessão de atos, presume que tenha uma ligação entre o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, e tem que ter uma conclusão disso tudo, para que a gente possa entender a narração, entender o que foi narrado, tá? Não é um momento único, é uma sucessão de atos, e dentro dessa sucessão de atos, tem que ter a resolução do problema, a resolução do conflito. E na conclusão da dissertação, sintetiza as reflexões críticas ou aponta as perspectivas de solução para o que foi discutido. Porque no começo ele faz o quê? Ele apresenta a tese. No desenvolvimento, ele expõe argumentos que evidenciam a posição crítica, analítica e reflexiva do assunto. Então, ele vai expor para que você também formule uma ideia a respeito, né? Porque a intenção da dissertação é fazer com que o leitor também crie uma posição crítica e reflexiva sobre o que está sendo discutido, né? E na conclusão disso, ele sintetiza essas reflexões críticas e aponta perspectivas para a solução do que foi discutido. Então, se nós temos um texto que fala sobre a poluição no mundo, né? Como que a gente pode? A gente pode colocar o fato que é o quê? A poluição no mundo. Qual que é o desenvolvimento? É explicar que existem políticas públicas relacionadas a isso, para que a gente passe a cuidar do meio ambiente, mostrando estatísticas e trazendo fatos que evidenciam o funcionamento das políticas públicas, e ao final a gente pode concluir o texto falando o quê? Dando uma solução para tudo isso, que é o quê? Cada um fazer a sua parte, né? Esse é um exemplo de como vai funcionar a dissertação. Então, ela sintetiza as reflexões críticas ou aponta as perspectivas de solução para o que foi discutido. E quais são os recursos usados para tudo isso? Na descrição, são mais recursos, porque é um texto descritivo. Então, ele faz o quê? Ele sintetiza os 5 conceitos, os 5 sentidos, para que a gente possa desenvolver essa fotografia, esse momento único. Pode falar, Miguel. Está desligado o seu microfone. Os 5 sentidos, pelo que eu me lembro, né? É audição, gustação, olfato, tato, visão e... E é isso. São 5, né? Isso mesmo. Então, são esses 5 sentidos. Ângelo, você levantou a mão? Você quer falar? Não, porque eu só queria ver se ali o que o Miguel falou. Ah, então tá bom. Então, esses 5 recursos da audição, gustação, olfato, tato e visão, tá? São os 5 sentidos que ele utiliza
para que a gente possa produzir sinestesia. O que é produzir sinestesia? S. O que é produzir sinestesia? Eu estou confuso. Que conceito é esse? Mundo social, socialista. Alguém consegue falar e explicar o que é produzir sinestesia? Alguém? Produzir. Sinestesia. Isso, o que é? Sinestesia. Uma síntese. É um resumo que complementa as principais ideias ou essência de Não, algo. nesse caso aqui, o que é a sinestesia? É essa mistura de sensações, né? É esse conjunto de sensações que a gente vai criar para poder descrever um texto, que ao mesmo tempo a gente está com várias sensações dentro dele, porque ó, o uso dos 5 sentidos, ele já fala, o uso dos 5 sentidos é a sinestesia, tá bom? Que é a mistura dessas sensações. Então, temos também a adjetivação farta. A adjetivação é de adjetivos. Então, se a adjetivação é farta, significa dizer que são vários adjetivos utilizados para poder fazer a descrição. Verbos de estado. Quais são os verbos de estado? Verbos de estado são. Putz, peraí. São relacionados às sensações, né? Linguagem metafórica, comparações e prosopopeias, tá? Quais são os recursos da narração? Uso frequente de verbos de ação. O que significa dizer? Como é uma Você pode sucessão... repetir? Nos recursos da narração, é usado frequentemente os verbos de ação. Porque como é uma sucessão de ações, se é uma sucessão de ações, acontecem vários atos. Se acontecem vários atos, é necessário o uso de vários verbos de ação. Fazer, andar, correr, tá? É nesse sentido. Professora, toda essa tabela ali já me deu uma folha. É, né? É bastante coisa. Ainda falta o que se pede. Isso Se pede. mesmo. E aí, Até nos recursos da narração, é feito o discurso direto e indireto. Nós já falamos sobre isso. Lembra do discurso direto e indireto? O direto, como que é? O discurso direto? É. Como que é feito o discurso direto na narração? através É do usa- travessão. Isso, através da travessão. A própria pessoa vai falar por ela dentro do texto. Então, o que a gente tem que fazer? Ponto, na outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula. E aí abre-se o discurso. E como que é o discurso indireto? Uma pessoa A separação do fala, voz do o narrador reclamador. fala pela pessoa. Isso, o narrador fala pela pessoa, no meio da narração. Não tem travessão, não tem esse tipo de separação, certo? Na narração, a separação da Mais voz ou do menos assim. narrador da voz do personagem através das aspas ou travessão, tá?
Lembrem sempre disso. E os recursos da dissertação? Linguagem objetiva, justificativa, dados e citações. Porque lembra que ele tem que apresentar uma tese? Se ele vai apresentar uma tese, ele tem que apresentar essa tese com base em um estudo, né? Então, tem que ter uma justificativa, tem que ter dados, tem que ter citações, e a linguagem tem que ser o quê? Objetiva, para que as pessoas possam entender o texto. Então, vamos lá. O que se pede esqueci o nome. Na descrição, o que se pede? Sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas. Lembra da sinestesia? Para produzir sinestesia? Então tem que ter sensibilidade para combinar e transmitir sensações físicas. Cores, formas, sons, gostos e odores. E sensações psicológicas. Impressões subjetivas, comportamentos. Pode ser redigida num único parágrafo. Tá? Lembra que como é que fala? A descrição, ela tem o começo, ela é caracterizada pela descrição da fotografia, né? Essa fotografia pode ser envolvendo um ser ou um objeto e ele vai descrever aquilo minuciosamente. E ela não tem muito critério. Ela tem as características, mas até no desenvolvimento e na conclusão dela, não tem uma conclusão correta, porque é uma descrição. Então, feita a descrição, já está feito. É isso. Então, o que se pede dela? Sensibilidade para combinar. Isso, para combinar e transmitir sensações físicas, né? É só uma fotografia que a gente tem que sentir tudo aquilo. E ela pode ser redigida em um único parágrafo, ela não precisa. Nesse mesmo parágrafo pode ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não precisa ter, por exemplo, igual na narração, que nós temos um parágrafo de introdução, podemos colocar mais um parágrafo de introdução desenvolvendo aquilo, aí temos o desenvolvimento, temos a parte do clímax, entendeu? Dependendo do texto, você pode ter mais parágrafos envolvidos nele. No mínimo, quantos? Mínimo de 3, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas pode ter mais do que 3. E o que se pede na dissertação? Capacidade de organizar ideias. Por que tem que ter capacidade de organizar ideias? Peraí. A linguagem iluminada, clara. Isso. Tem que ter a linguagem clara. Mas por que dentro da dissertação tem que ter essa capacidade de organizar ideias? O vocabulário. Não, por quê? Por quê? Por que a gente tem que ter essa capacidade de organizar ideias na dissertação? Porque a dissertação, ele apresenta uma tese e a pessoa, o argumentador, que é o agente da dissertação, ele quer extrair de você uma opinião sobre aquilo, juntamente com a opinião dele. Então, se não tiver uma capacidade de organizar ideias, como que a gente vai formular uma conclusão e formular uma perspectiva de conclusão para a tese que foi apresentada? Não tem como, né? Porque não vai ter coerência. Então, é por esse motivo que tem que ter uma capacidade de organizar ideias, tá? Com linguagem clara, objetiva, vocabulário adequado e diversificado, tá? Então, tem que sempre lembrar disso.
Além da descrição, narração e dissertação, há a injunção e a exposição, que são conceitos bem mais tranquilos. A injunção são textos que têm por finalidade instruir e orientar o leitor, utilizando verbos no imperativo, infinitivo, presente ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas e regulamentos, códigos, leis, editais, códigos, leis, isso mesmo, tá? Então, é injunção, textos injunção. Tem por finalidade instruir e orientar o leitor. Um manual de instruções instrui e orienta? Indeterminado? Um manual de instruções instrui e orienta o leitor? O que é instruir? Instruir é... Instruir é dar instruções, certo? Ô, Ângelo, o teu microfone está tão baixinho que eu não estou te ouvindo direito. Professora, mas o meu áudio, ele tá assim no máximo. Eu acho que você que está longe, então. Agora melhorou? Tá me ouvindo bem? Melhorou, agora melhorou. É Então, que tá um pouquinho distante. se você fala longe, a Pro não escuta, tá? Então, na injunção, tem por finalidade instruir e orientar. Instruir é dar instruções, e orientar é dar orientação, né? Então, um manual de instruções, ele dá instrução? Ele dá instrução, ele é um manual de instruções. Tá no nome. Uma receita culinária, ela dá instrução? Ela orienta? Diz como fazer, diz como fazer. Exatamente. Uma bula também, um A regulamento, edital, código, lei, tá? A exposição. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário, entre outros, tá? Então, o que a gente tem que lembrar sobre a exposição? Que a exposição expõe algo. Ela tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, tá? Uma reportagem, ela apresenta informações sobre um objeto ou fato específico? Sim. Um resumo apresenta informações sobre um objeto ou fato específico? Sim. Fichamento. Sim. Fichamento. O que é fichamento? Fichamento é uma ficha, não? Isso, é uma ficha. Quando você vai fazer, por exemplo, uma ficha cadastral, tá? Ela tem a função de expor os seus dados, de fazer um fichamento. Qual o nome referente a daquela isso. ficha lá para dirigir? Ficha para dirigir? O negócio habilitação. Ah, não, aquilo lá é um documento, né? Aquilo é um documento. É um documento. Um artigo científico também é uma exposição que tem por finalidade apresentar informações sobre o objeto ou fato. E um seminário também. Você está fazendo um seminário, você está apresentando algo, assim como em uma reportagem, certo? Pode falar, Ângelo. Professora, tá faltando 1 minuto para o intervalo. Eu vou liberar vocês para o intervalo agora, tá? Daí a gente volta com os gêneros textuais, tá bom? Tá bom.
Até daqui a pouquinho. Tchau. Gravação. Fizemos o estudo do quadro. Expliquei para vocês tudinho. Agora nós vamos entrar na tipologia textual, tá? O que é tipologia textual? Ela apresenta gêneros... Isso. Ela apresenta gêneros textuais, diferentes formas, que são diferentes formas de expressão textual. O que engloba dentro dos gêneros textuais? Gêneros narrativos, que são os contos, as fábulas, os romances, conto de fadas, as lendas urbanas. Gêneros descritivos, que são os diários, relatos, biografia, anúncios. Então, vamos lá. O que são gêneros narrativos? É que narra algo. Exemplo, uma história, né? Narra uma história, narra uma fábula, narra um romance. Então, a gente tem que fazer essa associação para entender o que é a palavra. O que o narrativo faz? Narra. O que o descritivo faz? Descreve, né? Então, um diário, ele descreve o dia? Sim, por isso que ele é um diário. Isso, por isso que ele é um diário, certo? Gênero dissertativo. O que um gênero dissertativo faz? Ele disserta. O que é dissertar? É argumentar, escrever, né? Então, é uma resenha, uma monografia, um artigo. Gênero expositivo. O que é gênero expositivo? É que expõe algo. Um seminário expõe algo? Uma palestra expõe algo? Sim, né? Sim. Isso. Gênero injuntivo. O que é? Receitas, manual de instrução, regulamento. Então, mas o que é Regulamento. injuntivo? O que é injuntivo? E, professora, desculpa, mas eu não sou De injunção, né? Sim. Tá? De injunção, de instrução, tá bom? E existem vários tipos, como a narração, a descrição e a dissertação. Essa é a base, tá bom? De todos esses gêneros aqui. Vamos para os exercícios. Então, vamos lá. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Então, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção. 1, narrar. 2, argumentar. 3, expor. 4, descrever. 5, injunção para escrever. Então, a gente tem que pegar essas 5 classes e aqui estão 5 conceitos, certo? E colocar esse conceito ligado a uma dessas alternativas. Então, vamos lá. Ato próprio de textos em que há presença de conselhos e indicação de como realizar ações com o emprego abundante de verbos de modo imperativo. É narrar? É argumentar? Eu acho que é argumentar, professora. Por que você acha que é argumentar? Hein? Será que é argumentar? É expor? É descrever? É uma injunção para escrever? Ó, vamos lá. Próprio de textos
que há presença de conselhos e indicações de como realizar ações. Quando a gente dá um... É injunção. É injunção por quê? Porque a injunção, ele dá conselhos e indica como realizar as ações. Isso mesmo. E o verbo é modo imperativo também. Então, vamos lá. A número 1 é o quê? 5, né? Sim. Então, vamos marcar aqui. Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, a gente coloca aqui 5. Aqui não vai ficar fixado aqui. Ó, ele vai andar junto. Não vai ficar bom. Mas, enfim, vamos lá. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. Tá narrando? É descrever. Descrever? Acho que é narrar. Narrar? Esse é o conceito de narrar? Ou esse é o conceito de descrever? Apresentação de ideias. Qual que é a apresentação de ideias? Narrar. Apresentação de ideia. Expor mesmo. Expor. Vamos lá. Exposição. Tem por finalidade em apresentar informações sobre objeto ou fato específico, enumerando características por meio de uma linguagem clara e concisa. É exposição? Não. E a dissertação? Dissertação. Tese. Tese. Cadê? Reflexiva. Eu sei. Qual é o nome? Dissertação mesmo. Ali, ó. Será que é a dissertação? Vamos lá ler de novo. Professora, eu acho que é expor. Que não está falando ainda. Argumentar. Ué, peraí. É argumentar, né? Tá ali como argumentar, não tá? É. Sim, argumentador. Então, vamos ler de novo, ó. Ato próprio de textos em que há apresentação de ideias sobre determinado assunto. Essa ideia sobre determinado assunto é o quê? Uma tese, não é? Sim. Será que não é esse aqui? É o argumentar? Vamos deixar de lado? Vamos deixar para o final esse. O que vocês acham? Eu acho. Vamos para o Professora, eu acho próximo. que é expor, porque ele usa linguagem clara, objetiva e impessoal. Também pode ser, né? Porque para argumentar tem que ser pessoal, né? É. Então tá bom. Vamos deixar esse como o 3, né? Aí se não der alternativa, a gente bota o 2. Isso. Previamente, vamos deixar o 3. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Qual que é? Esse aí é narrar.
Narrar. Isso, narrar. Laís, você tá sozinha hoje? Sim. Eita. Agora você está até prestando atenção na aula e participando, né? Gostei. Parabéns. Eu gosto assim, quando vocês conversam comigo, tá? Vamos lá, próximo. Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um objeto, dentre outros, com abundância de adjetivos. Não há relação de temporalidade. E aí, qual que é? É argumentar. Porque só pela última frase ali, não há relação de temporalidade. O tempo ali, no observador, no narrador, tem, só que no argumentador não tem. Argumentar. Argumentar? Tem certeza? Vamos lá, na dissertação que é o argumentador. Ausência de Tempo. tempo, não tem tempo. Ausência de tempo. O que mais? Ixi, professora. Conclusão. Momento único. Pode ser, professora, pode ser descrição, mas eu ainda estou confiante no argumentar. E agora? Ou a gente, sabe quando pode ser a 3 também, que é onde a gente marcou a 3, sabe, professora? Pode ser que aquele ali não seja o número 3 e pode ser que esse seja o número 3. Então, porque, ó, vamos lá, né? Ato próprio de texto que retrata de forma objetiva ou subjetiva. Sim. Objetivamente ou... Ah, professora, agora eu sei. É descrição. Ó, a descrição, professora. adjetivação farta. Ó, aqui é um momento único. Vamos lá no texto ver o que ele falou sobre o momento, né? Não há relação de temporalidade. O que isso significa dizer? Que é um momento único, não é que não tem tempo, né? Sim, professora. Não há temporalidade no sentido de, por exemplo, assim, não há tem sucessão de nenhum narrador atos. Então, Não é a sucessão de atos igual na narração, é um momento único, é uma fotografia só, né? é um momento único. Isso. Eu acho que é isso, né? Eu também. Se a gente não achar essa alternativa, a gente pode ver. Então, vamos lá. Qual que é aqui? É a 4, né? Não, é a 4. É É a o 4 que é do dever. É o 4. Vamos lá. E a outra que restou foi a 2. Não, Isso, mas vamos ver se a 2 vai bater, né? Pode ser que a 2, pode ser que a 2 é hoje está o 3, e o 3 pode ser hoje que vai ficar 2. Não, ver. porque aqui diz, ó, a apresentação da ideia principal, argumentos e conclusão. Então, só pelo argumento, eu sei que é argumentar. Isso. Sua estrutura é básica. A apresentação de uma ideia principal. O que é a apresentação de uma ideia principal? É a tese, né? É a tese.
Argumentos. Quais são os argumentos? Argumentos é Desenvolvimento de uma crítica, né? E qual que é a conclusão? a solução. Isso, é uma solução do que foi discutido, né? Sim. Então, fica como? 5, 4, ou 5, 3, 1, 4 e 2. 2. 2. 5, 3, 1, 4, 2. 5, 1, 3, 4, 2. 5, 1, 3, 4, 2. 5, 3, 1, 4, 2. 5, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2. 4, 2. Então, vamos lá. 5, 3, 1, 4, 2. É a B. 5, 3, 1, 4, 2. É, B. Certo? Esse número, professora, se a gente deixar assim nas ordens logarítmicas, ia ficar 53.142. Espera um pouquinho aí. Vai copiar? Vou copiar esses daí. Eu gosto de copiar esses daí. Até na aula de matemática eu falo para o professor esperar que eu copie. Eu estou na C agora. 4, 2. Professora, só pega e só coloca a resposta correta. É, melhor. Só coloca a resposta correta, Laís. Vai te ajudar mais. E eu só boto a letra, eu não boto ali a descrição dela, porque às vezes é muito rápido. Aí, professor, já terminaram? Aí eu já terminei, eu só estava ali copiando a resposta correta, né? Que na verdade eu só vou botar a letra. Isso. Só botar a letra. Pode? Vamos? Pode. Classifique o tipo textual predominante nos textos abaixo. Então, vamos lá. Receita do amor. Ingredientes: 5 colheres de amizade, 7 colheres de carinho, 1 xícara de compreensão, 10 colheres de respeito, 1/4 de paixão, 8 colheres de sinceridade, 9 colheres de atração, 1 pitada de ciúme para temperar. Modo de preparo: misture bem e quando estiver denso, experimente. O efeito será imediato. Saboreie sem moderação. Então, Sem moderação. o que esse texto é? Qual que é a tipologia dele? Expositivo, injuntivo, dissertativo, descritivo, narrativo. E aí? Vai no expositivo. Por que ele é expositivo? Não, quero ver se é expositivo. Ah, tá. Olha lá. Não é expositivo. Já vou ler injunção também. É injunção. É injunção. Injunção? Injunção. É uma injunção. Por que é uma injunção? É porque isso é uma receita. Praticamente uma receita, né? Ele Não dá pra uma você- instrução, certo? Sim. Isso, ele é injuntivo, ele dá uma instrução. Isso mesmo, resposta é injuntivo, tá? Próximo. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana relaciona-se à mobilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. No entanto, o que se observa no Brasil, principalmente nas metrópoles,
são questionamentos estressantes e um transporte público ineficaz, congestionamentos. Eu falei errado. Então, no entanto, o que se observa no Brasil, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. O que é metrópole? Metrópolis, Metrópole. O que é metrópole? uma cidade grande. Isso. E o que é mobilidade? Movimentação. Isso mesmo. Então, vamos lá. Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisar se locomover pelos centros urbanos do país. Então, qual que é a tipologia? Vai lá no descritivo para ver se é. Descritivo? É. Descritivo não é. Já vou falar isso já. Deixa eu ver. Mas vamos lá. Primeiro, vamos lá embaixo, primeiro analisar o texto. O que ele está fazendo no primeiro parágrafo? Movimentação urbana. Ah, Ele está fazendo o quê? ele está Ele está contando uma fazendo... história? Não, Então não é o quê? descritivo. Não, não é o quê? Não é narrativo. Isso, não é narrativo. Ele está descrevendo sobre um fato, ou sobre um objeto ou um ser? Não, Se ele não está descrevendo, então o texto não é o quê? Descritivo. Não é descritivo. Ele está fazendo uma exposição? Uma reportagem? Positivo. Sim, mais ou menos, Sim. né? Então, a exposição Será que ele está? Ele está dando instruções. Não. Instrução do que ele está dando? professora, sobre a mobilidade. Oi, Laís, Mobilidade pode falar. Sobre a mobilidade urbana. eu acho que é expositivo. Expositivo, por quê? Ele está expondo por meio de uma reportagem, por meio de um artigo? Meio de um artigo, professora. Você acha que é um artigo? Não, O que ele está fazendo? O que ele faz no primeiro parágrafo? Mobilidade humana. Tá, e o que a mobilidade urbana é nesse texto? É o tema central, certo? Quando nós temos a apresentação de um tema central, nós temos a apresentação de o quê? dissertação. Dissertação, por quê? É uma tese. Discute um assunto. Porque ele discute um assunto. Isso, é uma tese. Ele está discutindo o assunto porque ele apresenta uma tese do quê? Da mobilidade urbana, certo? Certo. E aí, que é aqui, ó, apresenta a tese. No desenvolvimento, que é o segundo parágrafo, ele fala o quê? No entanto, Ele explica o parágrafo introdutório. Ele expõe também argumentos. e ele faz uma exposição crítica, analítica e reflexiva. Ele faz essa exposição? Ele faz, não faz? Porque ele fala assim, ó, temos a mobilidade urbana nas grandes metrópoles, mas o transporte que é oferecido, ele congestiona, lota, e aí ele torna-se o quê? Ineficaz, certo? Certo. Sim. E na conclusão ele faz o quê? Ele Conclusão. Solução. Ele dá um conselho, porque está dizendo que é importante que o brasileiro deixe o carro e vá se locomover
qual que é a conclusão dele? A importância de criar condições para o brasileiro deixar o carro em casa. Porque ó, ele está falando que o transporte público congestiona e é ineficaz. E aí ele está falando, concluindo, que para que não aconteça mais isso, é necessário a criação de condições para que o transporte público fique em casa e para que o carro fique em casa e o transporte público seja eficaz, certo? Então, o texto é... Dissertativo. Isso. Próximo. Próximo. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas, pelos ventos e gastas pelo tempo. O que ele está fazendo? Uma narração. Não. Ele está contando uma história, então não é narração. O que ele está fazendo? Ele está Ele está descrevendo como é que é a árvore. descritivo. Isso, ele está descrevendo uma fotografia. É um texto com adjetivação farta? Então, vai ser descritivo, professora. Isso, aqui, ó, descritivo. É um texto com adjetivação farta? Sim, porque Tem tá vários de- adjetivos, é certo? cheio de cores, tem marrom, verde, vermelho, as flores, até o ninho de Grande passarinho. de árvore, tronco Tronco grosso, galhos Galhos longos, longos, cheia cores, de cores, rio espesso, águas barrentas, barrentas, o marrom, o verde, o vermelho. pedras polidas, gastas, tá bom? É um descritivo. Tem começo, meio e fim? Não, Não, tem a descrição de uma fotografia, certo? Certo. Como se ele estivesse vendo. Quando você lê esse texto descritivo, não dá a impressão de que você está vendo isso? Não é uma fotografia na sua cabeça? Sim, professora. Isso faz mesmo. você imaginar. Isso mesmo. Então, vamos lá. O burro com pele de leão. Um burro encontrou uma pele de leão largada na floresta. Ele vestiu a pele e começou a andar pela mata. Ao vê-lo assim disfarçado, os outros animais fugiam apavorados, até que encontrou uma raposa, que não se assustou. O burro tentou amedrontá-la, imitando o rugido de um leão. Mas o que saiu da garganta foi um zurro, que fez a raposa rir até não poder mais. O que é um zurro? É um. Não lembro. Isso! É aquele barulho que o burro faz, né? Meu Deus. Então, esse texto é o quê? Ele É. é narrativo. Agora sim o narrativo. Agora sim, o narrativo. Agora isso sim é mesmo. narrativo. Por que que ele é narrativo? Porque ele está Uma contando uma história. história. Ele está contando uma história, e essa história é o quê? Uma É fábula. uma fábula. Isso, uma fábula. Por quê? Porque os Porque animais têm a gente- características humanas. Exatamente, Porque perfeito. uma raposa não ri. Uma raposa não ri. Isso, uma raposa não fica rindo. E muitas outras coisas, né? Então vamos lá, mais um. Buraco na camada de ozônio se manteve estável nos últimos 10 anos. Positivo, professora. Agências internacionais. Esse daí é Ah. positivo. Calma!
É A dissertativo. camada de ozônio, o escudo que protege a vida na Terra dos níveis nocivos de radiação ultravioleta, manteve-se estável na última década, conforme estudo elaborado pela Organização Mundial da Meteorologia, OMM, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, divulgado nesta quinta-feira. É Então, injuntivo, professora. Não, meu amor. É igual a Laís falou. É expositivo. Por que que é expositivo? Professora, é injuntivo. Não, Porque é qual o nome daquele negócio lá? Negócio científico? Qual o nome? Ele é expositivo. Porque é uma reportagem. De conjuntivo, injunção. né, que é expositivo. Confundi aqui. Isso, ele é expositivo, porque tem a finalidade de apresentar uma informação. Ele apresentou uma informação? Sim. O artigo Apresentou. científico também. Ele na verdade, aquilo ali, ele apresentou uma reportagem, ele fez uma reportagem e De um fez artigo remissão ao artigo, né? Fez remissão ao estudo. Tá certo? Então, é isso mesmo, Laís, é expositivo, tá? Eu sabia que era expositivo. Isso. Então, vamos lá. 3. Leia o texto e responda as questões abaixo. Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito vago. Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. Aí ele escreve, Sua falta sinto a sua falta às 8h15, 8h15, às 11h45. 5 e às 21h36. Ele não entendeu o conceito de ser específico, né? Ele Ah. entendeu no sentido figurado. A que gênero textual os personagens se referem? É narrativo. É narrativo? Vamos lá. Gênero textual. Gêneros Gênero narrativos. narrativo, certo? Romance, conto de fadas. Narrativo, professor. Isso. B. Esse gênero textual pertence a qual tipologia? Descritivo. Não. Uau! Acho que a primeira, professora, a letra A é fábula. E aí vem o que gênero? Narrativo. Narração. Gêneros textuais. Gênero narrativo. Porque é o quê? É fábula. É uma fábula, isso mesmo. É uma Então, fábula a 2 é fábula. da tipologia narração. Certo? Sim, professora, então a 2 é fábula? A é fábula. Gênero textual, narração. A que gênero textual os personagens se referem? Desculpa, eu entendi errado. Isso é muito vago. Tem para escrever uma garota exercício sem mais expressivo. A fábula, pertencente à narração, certo? Para quem Scooby está escrevendo? Ou para quem Snoopy? Falei errado. Snoopy. Para a namorada dele. Para a namorada dele, né?
Quais são as partes fundamentais desse gênero textual? Isto é muito vago. Ao escrever... Não, ao escrever para uma garota, precisa ser mais específico e o sinto só falta às 8h15, às 11h45 e às 9h36. 21h36. Quais são as partes fundamentais desse gênero textual? Querida namorada, sinto sua falta de manhã, de Não, tarde, não de é para noite. ler o texto. Não adianta me falar a leitura do texto inteira. Eu quero saber as partes fundamentais do gênero textual. Qual gênero textual que é? Ó, Ser mais específico. é uma fábula de uma narração, né? Quais são as partes fundamentais? Manhã, tarde e de O diálogo. Por ser uma fábula, o animal tem característica humana. Um cachorro escreve na máquina de escrever? não. Antiga ainda. Ele escreve uma carta e a dona dele lê? Um cachorro tem uma namorada? Não, isso dá para se ter, né? Mas os outros. Não, né? O Sofista entendeu ali de ser O mais cachorro se específico? importa com as horas? Não. Não. Também não, né? Para ele é irrelevante. Então, essas são as partes fundamentais. Vamos lá. 4. Leia o texto e responda às questões abaixo. A que De tanto tipo que e isso- gênero textual o texto ao lado pertence? Narrativo, histórias em quadrinhos, descritivo, biografia, injuntivo, receita, expositivo, propaganda. Dispositivo propaganda. Propaganda. Isso, propaganda. Por quê? Professora, Porque ele está fazendo propaganda do quê? De um molho de tomate. Isso mesmo. Pode falar, Ângelo. professora, eu achava que era injuntivo, mas não é. É, mas ele não dá receita, ele faz a propaganda, né? Ali, ó, Eu já vi essa propaganda. eu também. B. O objetivo desse texto é A. Incentivar as pessoas a se alimentarem melhor. B. Aumentar o consumo de massas. C. Vender molho de tomate. D. Vender gibis da Turma da Mônica. C. Letra C. Letra Vender C. molho de tomate. Se é uma Vender. propaganda. Vender propaganda. molho de tomate. Isso Se é uma mesmo. propaganda. Se é uma Ixi, não vai sair. Foi? Por quê? Na frase rende tanto que só dá fome. Só A fome de frase rende tanto que só fome de elefante para dar conta. O ponto final é usado para A. Expressar finalizar uma emoção. ideia. Poxa, B. Enumerar situações. C. Finalizar uma ideia. D. Indicar dúvida. eu acho que é C. Eu Finalizar acho, uma ideia. professora, que é a letra A. Eu acho que é A. Expressar emoção? Qual é a emoção? Professora, vai ser fim da aula, a gente não vai conseguir decifrar. É finalizar uma ideia mesmo, tá? Pô, foi tão rápido. 5. Assinale a alternativa que apresenta o gênero textual mencionado no conceito abaixo. É um texto de caráter fantástico. As personagens principais não são humanos e a finalidade é transmitir alguma lição moral. Quem tem essas características? Uma fábula. 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 Então, vamos lá. É a B. Leões são os únicos felinos que vivem em bandos, geralmente constituídos de um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. De hábitos crepusculares e noturnos, eles têm as girafas, gazelas, antílopes, zebras e porcos selvagens como suas principais presas. É uma fábula, isso? Não, Não. não é. B.
Eu sou o rei da floresta. Conheço tudo por aqui. Eu ando por tudo, correndo e caçando. Tem tanto bicho que eu já vi. Esse é a letra B. B, Um certeza. leão cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma árvore. Vieram uns ratinhos, passearam em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta inteira temer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. É a C. É a letra C. A C. Certeza. Eu já ouvi essa história. Eu também. Eu também acho que ela era diferente. É a C, O né? leão e o ratinho. Vamos na D, só para a gente ler. É que é aquela música, né? Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho. Eu não Não sei. entendi nada. Não é. Leãozinho. Nunca ouvi falar Desentristecer. dessa música. Leãozinho. Engraçadinho você, né? Então, vamos lá. É a C, né? Que é uma fábula. Por que que é uma fábula? Porque a fábula apresenta um moral. Nossa, um rato e um leão fazem uma promessa, né? Top. Transmitir uma lição moral. Também tem que prestar atenção nisso, tá? A que gênero textual o item anterior pertence? A uma fábula. Essa aí foi Então, vamos fácil. lá. Leia o verbete de dicionário. Leão. Quadrúpede carnívoro da família dos felídeos. Qual é o objetivo desse gênero textual? Divulgar o produto, serviço e influenciar a opinião do leitor para que ele compre a ideia. B. Fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. C. Realizar uma sátira crítica ou comentário sobre algum acontecimento atual, em sua grande maioria. D. Apresentar o significado de uma palavra, bem como a divisão silábica e a classe gramatical. Eu acho que é a Acho que é letra B. C. Não entendi. Eu acho que é a letra C. B. C. É a C. C, por que que é C? O que tem a ver Fornecer com as algum informações acontecimento necessárias para atual? o correto uso do medicamento. Então, é A a C. letra B não é. A letra A também não é. Nem a D. E a letra... Acho que é a D. Ué, mas- Acho que é a D, professora. Mas Acho não é que a é D mas não é a D que apresenta o significado de uma palavra com uma divisão silábica? O que que é leão? Leão é um Leão. quadrúpede carnívoro da família dos... Exatamente. Então é a letra D, gente. Oh. Essa era a mais fácil, não era para vocês errarem. Eu botei bem na hora. Ok? Então, essas foram as atividades. Lembra que a gente sempre faz uma produção de texto? Sim. Hoje vai ser uma produção diferente, porque a produção de texto em sala vai falar sobre uma propaganda. Propaganda é um gênero textual dissertativo expositivo,
onde há o intuito de propagar informações sobre algo, buscando sempre atingir e influenciar o leitor, apresentando, na maioria das vezes, mensagens que despertam as emoções e a sensibilidade dele. Elabore uma propaganda a fim de incentivar o leitor a adquirir os produtos apresentados. Capriche no texto. Bom trabalho. Então, como que a gente vai fazer uma propaganda de uma orelha de elfo? Ih, professora. Não, aí... Nunca, mãe. Me E ajuda agora? aí, Miguel. Não. Eu tenho certeza que a pessoa que mais vê propaganda aqui sou eu, mas só que aí já é muito difícil. Tem que usar a imaginação, tem que caprichar no texto. O que que a gente vai fazer com a orelha de elfo? Em um mundo mágico Fazer existe... uma propaganda. Não, pera. Em um mundo mágico existe algo místico que... São orelhas interplanetárias. É isso. Para que serve a Uma orelha parte de da elfo? propaganda pode ser. Ligações. Orelha de elfo, professora. Fazer cosplay. Não, orelha de elfo serve para ouvir, para fazer os presentes das crianças. Fazer presente? Não entendi. Tem ondas sonoras que faz você ouvir melhor. Orelhas interplanetárias. Eu tinha uma ideia. Sabe os aparelhos auditivos? Sim. Então, pode ser isso. Então como? Vamos ver. Professora, sei lá como é que... Cadê? Eu preciso de um texto. Vamos lá. Em um mundo mágico existe... Não, pera. Em um mundo mágico existem orelhas místicas que fazem você ouvir Ai, melhor. mas vamos lá, ó. Mais 3 participantes. Vamos lá. O que é uma propaganda? Uma propaganda. É um gênero textual dissertivo e positivo. Informações sobre algo, comprar algo. Professora, agora a senhora me deixou todo confuso. Não tem com essa, não. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem que fazer uma propaganda. É expor a orelha de elfo, São Em um orelhas mundo como mágico. atingir e influenciar. Professora, pode começar. Apresentando mensagens que despertam emoções e sensibilidade. Já era uma orelha de elfo que estava linda, bonita, ouvindo sons ali no chão caída. Mas você está contando uma história. Professora, Quando a em gente um mundo assiste uma mágico, propaganda, não é contada assim uma história nesse sentido. A Fácil gente comprar. tem que se sentir despertado para ter aquele objeto que está ali. Então eu já sei, isso é uma propaganda. A orelha de elfo custa tal. Mas o preço tem que ser no final. A gente tem que assim tentar 10 chamar a mil atenção para que a orelha seja algo vantajoso na vida da pessoa. Como que a gente tem que fazer isso? um aparelho auditivo. Então, mas aí como? Atrás, aqui, sabe essa parte da orelha? Vai ter um negócio dos aparelhos auditivos. Então, vamos começar escrevendo. Bom começo. Tem um pai colando aí. É o meu pai. Assoprando.
Você precisa de parágrafo para ter uma propaganda? Ou não Sim. precisa? As orelhas auditivas. Ó, já coloquei um texto, um título, digamos assim, com base no que o Miguel falou. Orelhas auditivas élficas. Umas orelhas que dava poder a qualquer bicho. Professora, eu não sei nada de elfo, professora. Você sabe, professora, se apareceu um elfo na minha frente. Tinha uma ideia. Orelhas auditivas élficas para você se tornar um grande herói. Para você se tornar um grande herói, Acho. eu gostei dessa ideia. Mas aí vamos colocar também que, por exemplo, assim, Podia ser. Ele também poderia se tornar os animais super poderosos, animais também. Animais um místicos. animal místico, isso. Oi, Ângelo. Professora, a gente podia botar assim, ó. A gente podia botar ali. Agora me fugiu o que eu ia falar. Sempre acontece isso na escola, acontece isso em tudo. Sabe quando tem aquelas Agora me propagandas sensacionalistas Como que assim? o apresentador fica te fazendo um monte de pergunta? Será que você consegue desafiar o seu próprio medo? Isso mesmo. Como que a gente pode fazer uma pergunta em relação a isso aqui? Venha, eu vou mostrar o poder com as orelhas de elfo. Isso é legal de colocar. Vamos Será colocar que você assim. Pode falar, Miguel. Será que você Vai, Miguel. não vou mais falar, não dá. Fala, pode falar. Agora já esqueci. Vamos colocar assim. Você tem problemas Precisa de parágrafo. auditivos? Professor, aí você tem problemas Se auditivos? sente excluído Venha que nós temos uma orelha. das conversas Professora, por não ouvir e entender? professora, sabe o que tá aparecendo esse comercial agora? Sabe aqueles Organização comerciais de tênis? Tabajara. Parágrafo. Aqueles comercial de tênis. Pior. Entender. Professora, Oi. precisa de parágrafo? Falando. Não precisa, não. Você tem problemas auditivos? Se sente excluído das conversas por não ouvir e entender o que seus amigos falam? Ou família. Ô, professor, espera. O que a gente pode colocar também no serviço, por exemplo, assim, que o chefe dele fala com ele, briga com ele, e ele não sabe o que fazer. Professora, Oi. adquira suas orelhas élficas e fique antenado. Isso. Pode falar, Laís. Espera aí um pouquinho, tá, professora? Fechando aqui. Ai. Professora, tinha como nós colocar aqui, tipo assim. Então, por que você não procura um especialista de orelhas de elfo poderosas? Isso é legal. Como é uma propaganda, a gente tem que vender um produto direto, né? Então, acho que seria mais interessante se a gente colocasse, compre agora mesmo as orelhas élficas no Disque alguma coisa. Coloca a minha frase e daí coloca esse negócio aí. Mas, mas vamos lá, vamos retomar aqui, calma.
Você tem problemas auditivos? Se sente excluído das conversas por não ouvir e entender o que seus amigos falam? O seu chefe O seu chefe. não, dá para a gente colocar assim, O seu chefe briga muito com você porque você não consegue entender? fica por fora das reuniões que acontecem no seu trabalho? E você é expulso? Oh, uou. Eu Zero. tenho a solução. O que foi, Miguel? Escrevi um pouco. Eu tô no... Que Liga mais? por Que fora. mais? Que mais? Que mais? Tem uma solução, já colocou, para o seu problema. Oh, é sério, vocês têm que... Para o seu problema. Vai, Miguel, pega uma parte e vai, Pô, Miguel, vai. pelo amor de Deus, deixa eu escrever um pouquinho. Vamos lá. Vai, Miguel. Vai, eu vou esperar vocês escreverem, tá? Sério, então vai demorar, porque eu nem comecei. Eu tava falando e comecei ainda a escrever. Ô, professora, tá parecendo Oi. comercial de tênis. Parece aquelas organizações Tabajara. Professor, para o seu problema, Ômega 3, Opel É. Watch. A Sério, mesma para coisa. ter uma orelha suficiente para você conseguir ouvir. Então, vamos lá. Adquira Eu sua tenho a orelha. solução do seu problema. Adquira agora Calma aí, professora. Uma orelha élfica. Adquira agora mesmo a sua orelha élfica para você ficar antenado. Nossa, professora, você viu? Ele teve uma ótima ideia. Agora deixa a gente escrever, por favor. De tudo que acontece ao seu redor. A professora está escrevendo. Aí a professora espera um minutinho e já escreve de novo. Que fique atenado de tudo que acontece ao seu redor, como principalmente não ser atropelado. Isso era uma boa, viu, professora? Tinha uma inteligência ótima. Eu tenho a solução. Fique ao seu redor as pessoas que falam mal de O você. que mais? Oh, A gente vai- peraí. Professora, eu tô copiando, não adquira agora mesmo. Vocês estão enrolando para copiar, hein? Eu tô copiando e falando. Oh, mas também eu não consigo, né? Não, eu tô escrevendo aqui de boa, e do nada vocês adicionam coisa. Ô, Miguel, tem que aprender. Aí, agora eu consigo pegar ali. Sem. Eu vou. Professora, então, ao seu redor, fique ao seu redor, falar com os seus amigos que você não consegue falar mais. Qual que é um telefone ou um site que a gente pode falar para a pessoa
adquirir o produto? www.com.br orelhas élficas. Já colocou. Então, vamos lá, colocar assim, diz que agora mesmo Não. no número 00000000. Já sei, tira esse... Ou pelo site. Professor, tinha uma ideia. Em vez de www. 00000, sabe o que você coloca? Não, deixa eu falar, Miguel. 0800 7888888. Não, senhora, coloca 998 0800 7888. 7888. Aí, pronto. No final, coloca 29. Ou pelo site. Site www.orelhasdeelfo.com.br. Não, Orelha de Elfo Viana Vieira. Tem até o nome. Orelhas auditivas. Orelhas auditivas élficas.com.br. Isso, Professora, professora. não dá pra gente escrever a última linha. E, professora, coloca também o número da rua, quem quiser ir lá, né, professora? Só tem televenda. Professora, no número... Por apenas... Vamos colocar um valor? Sim, eu sei, Professor. pelo apenas como Orelha de Elfo bonitas e caras, 110. Não, vamos pôr um valor bem absurdo. Absurdo. 1010. 2.000. Por apenas R$1 milhão. 20 mil. 25 mil tá pronto. Então, vamos lá. Como que a gente vai ler? Professor, espera um pouco, por favor. Orelha, Vou colocar aqui. você tem problemas auditivos, se sente excluído das conversas por não ouvir Cortou ali um pedaço. o que os seus amigos falam. Você tem problemas auditivos? Se sente excluído das conversas por não ouvir e entender o que seus amigos falam? Fica por fora das reuniões que acontecem no seu trabalho? Eu tenho a solução para o seu problema. Adquira agora mesmo as orelhas auditivas élficas e fique antenado de tudo o que acontece ao seu redor. Diz que agora mesmo no número 0800 7888 ou pelo site orelhasauditivasélficas.com.br. Pelo preço... cortou. De 20 mil. 5 mil. Sabe o que o professor Paulo 5 mil. Sabe o que o professor Paulo faz? Ele pega aquele negocinho ali, ele também usa caixinha de texto. Aí ele pega assim, e quando ele acaba escrevendo assim, você pega e transfere o título um pouquinho para cima para transferir o texto um pouquinho mais para cima também. Pois é, ficou ruim. Mas nós temos uma propaganda, não temos? Você tenta adivinhar em que linha eu tô? Não sei. É onde que fala por não. Depois ali do www, do site, a gente colocou por apenas R$1 milhão, lembra? Professora, mas tem que botar em algarismos ou em tempo? Não, 1 milhão, 1 milhão. Ah, tá. Então você vai botar O 1 e escrever milhão. Aí você vai ter que escrever milhão? Isso. Por apenas R$1 milhão. Certo? Vocês concluíram a atividade? Terminaram de escrever? Não. Escrevendo. Vou encerrar esse quiz. Espera um pouco. Sai pouco, professora. Não, eu falei que eu vou desligar a gravação, gente. Calma.